Esta mulher estava segurando o corpo da filha e chorando de dor no escuro. Mas quando a polícia chegou ao local, entendeu mal que ela havia assassinado a filha e a acusou falsamente de assassinato. Mas na verdade, ela não era a verdadeira assassina e ainda estava procurando a pessoa que matou sua filha. O nome dessa mulher é Ma Ji-won. Ela foi trancada em um hospital psiquiátrico pela polícia por 9 anos, mas sempre procurou uma oportunidade para escapar e vingar sua filha. Nos últimos anos, Ji-won teve que suportar e fingir estar louca para esperar a oportunidade de encontrar uma maneira de escapar. Recentemente houve muitas mudanças na equipe do hospital, então ela também elaborou um plano de fuga em sua cabeça. Quando o hospital realizou um concerto beneficente, ela roubou um conjunto de roupas e fingiu ser uma nova enfermeira. Após o concerto, os pacientes se alinharam para voltar aos seus quartos. Nesse momento, os guardas perceberam que uma pessoa estava faltando e começaram a procurar. No entanto, procuraram por muito tempo, mas não conseguiram encontrar essa pessoa. Então chamaram o diretor do hospital. A polícia chegou logo. Eles fecharam todas as portas e começaram a investigar. No entanto, um cantor estava gritando alto para sair e havia muitos parentes de pacientes visitando. Então, não era bom manter as portas fechadas. Assim, a polícia teve que ceder e deixar as pessoas cujos antecedentes foram claramente verificados saírem primeiro. Ji-won fingiu estar preocupada com o porteiro e se ofereceu para ajudá-lo. Ela conseguiu com sucesso as chaves de cada andar. Ji-won então disse às enfermeiras recém-chegadas que a pessoa que estavam procurando poderia ainda estar na cafeteria ou no auditório. Então abriram as portas e se dividiram para procurar. Ji-won imediatamente aproveitou a oportunidade para escapar. Após reunir a equipe do hospital, a polícia percebeu que uma pessoa estava faltando. Além disso, ele também viu uma roupa de enfermeira jogada no lixo. Nesse momento, ele só pôde rir de admiração. Ele pensou que talvez a outra pessoa tivesse se escondido entre os civis e escapado. Depois de escapar, Ji-won entrou na casa de um civil. Ao ver a notícia na TV sobre a busca por ela, o dono da casa ficou assustado e deu a ela tanto o telefone quanto o carro. Quando Ji-won saiu, ela ligou para o marido e explicou que não matou a filha. Então, ela disse a ele que desta vez escapou para descobrir a verdade sobre o caso e que vingaria a filha. Nesse momento, o marido de Ji-won disse para ela não voltar para casa porque a polícia também estava emboscada lá. Depois de desligar o telefone, Ji-won não fugiu, mas foi para a cena do crime, de anos atrás. Com base em sua memória, ela encontrou a mala de dinheiro que havia enterrado há 9 anos. Depois, ela foi à funerária visitar seu filho. O policial Han é realmente um gênio em resolver casos. Depois de identificar o alvo, ele também adivinhou para onde Ji-won iria. Mas quando estava prestes a sacar sua arma para controlá-la, ela já havia desaparecido. Então ele correu apressadamente para procurá-la. De pé em frente ao cano da arma do policial Han, Ji-won não teve escolha a não ser levantar as mãos obedientemente para admitir sua culpa. No entanto, quando o policial Han estava desatento, ela se virou, revidou e o empurrou para fora. Ji-won então quebrou o vaso de flores do lado de fora da porta. Ela usou o pedaço para ameaçar o policial Han e disse que não matou a filha. Ela esperava que o policial Han parasse de persegui-la. Depois de dizer isso, ela imediatamente bateu a cabeça do policial Han no chão para fazê-lo desmaiar. Após o incidente de agora há pouco, além do telefonema que Ji-won fez para o marido, o policial Han também começou a suspeitar que Ji-won foi injustiçada neste caso. Este incidente causou um grande alvoroço. Atraiu a atenção de muitas pessoas, mas a polícia não conseguiu encontrar o prisioneiro fugitivo. Então, o chefe de polícia ficou furioso e gritou com o policial Han. Neste momento, o promotor Yang apareceu. Ela foi quem lidou com o caso de Ji-won no passado. As duas saíram para comer juntas. Sabendo que o policial Han queria reabrir o caso de 9 anos atrás, a promotora Yang imediatamente mudou sua expressão para mostrar que discordava. Após retornar à delegacia, o policial Han foi forçado a ser removido de sua posição por um tempo. Então, a tarefa de capturar Ji-won foi também atribuída a outra pessoa. Por outro lado, Ji-won também descobriu que alguém tinha um rosto exatamente como o dela, uma escritora chamada Mada Mei. Logo após escapar com sucesso da prisão, Ji-won foi matar essa pessoa para continuar vivendo sob a identidade dela. Ji-won usou a identidade de Mada Mei para viver em uma aldeia remota. Em pouco tempo, 3 meses se passaram. Ji-won e seus 2 amigos saíram e foram infelizmente assediados por um grupo de bandidos. Naquele momento, um homem gentil passou e os ajudou. Desde aquele dia, Ji-won também se tornou amigo de um famoso gangster. Quanto mais o policial Han pensava sobre isso, mais sentia que algo não estava muito certo. Então, após ser demitido de seu cargo, ele investigou secretamente o caso da filha de Ji-won de 9 anos atrás. Ele lembrou que durante o interrogatório daquele ano, Ji-won disse que havia uma pessoa que tinha visto tudo com seus próprios olhos e poderia testemunhar. Sob a descrição de Ji-won, a polícia também esboçou um retrato dessa pessoa, mas o promotor Yang não deu atenção a isso. O promotor Yang até apresentou evidências da cena do crime, incluindo o cabelo de Ji-won e o sangue da vítima no porta-malas de Ji-won para acusar Ji-won de matar sua filha.
Naquele dia, enquanto comia com seu colega policial, o policial Han viu a mulher que Ji-won descreveu na TV. E o local da filmagem naquela época era o lugar onde o crime ocorreu. Então, ele imediatamente entrou em contato com ela para encontrá-la. Inesperadamente, ela negou ser a pessoa que testemunhou todo o crime. Depois de ver a foto de Ji-won, ela disse que tinha encontrado Ji-won um mês antes, e disse que Ji-won era uma escritora muito famosa, não uma paciente mental fugitiva como a polícia disse. Sem obter o resultado desejado, o policial Han só pôde voltar de mãos vazias. Mas, com base em seus muitos anos de experiência em resolver casos, o policial Han acreditava que a atriz estava definitivamente escondendo algo. Então, ele voltou ao café para encontrá-la. Ele acabou ouvindo a atriz ligar para alguém para relatar que a polícia tinha vindo aqui e que ela tinha guardado um segredo da polícia. Nesse momento, o policial Han foi avisar a atriz. Ela não teve escolha a não ser contar a verdade. Ela disse que o retrato em sua mão era de Lee Jung-hee, uma atriz muito famosa. Essa pessoa teve seu papel roubado por mim. A polícia foi imediatamente para onde Lee Jung-hee morava, mas a delegacia lá estava fechada e não havia ninguém. O policial Han não teve escolha a não ser ir ao comitê do bairro para encontrar o endereço da casa de Jung-hee. Enquanto esperava, viu uma figura passar pela porta, pensando que era Ji-won. Então, o policial Han a perseguiu apressadamente, mas quando ele tirou o chapéu dessa pessoa, percebeu que estava enganado. O policial Han parecia ter sentido que Ji-won estava morando ali, então voltou à delegacia para pedir que cooperassem na investigação. Sob a orientação do jovem policial, ele finalmente chegou à casa de Ji-won, mas não havia ninguém lá. Nesse momento, Ji-won estava em frente à porta de uma casa extremamente espaçosa e luxuosa. Quando ela tocou a campainha, o proprietário já tinha voltado para casa. Vendo que Ji-won estava descansando, o proprietário não se importou e entrou direto na casa. Ji-won olhou para ela sem expressão. Ele se virou e Ji-won ficou assustada porque havia vários policiais atrás dela apontando armas. Não importava o quanto Ji-won explicasse, o policial Han não acreditava nela. Ele tirou as algemas e se preparou para escoltá-la de volta à delegacia. Nesse momento, uma garota puxando uma mala se aproximou, segurou a mão de Ji-won e falou com ela como se conhecessem há muito tempo. Vendo a conversa natural das duas, os policiais começaram a se sentir um pouco confusos. Essa garota era realmente capaz. Depois que a polícia saiu, ela levou Ji-won para se encontrar com o editor para discutir a continuação da cooperação comercial deles. Após descobrir que a identidade do escritor que Ji-won estava fingindo ser era real, além da confirmação do editor, a polícia não teve escolha, a não ser liberar Ji-won. O policial Han correu atrás de Ji-won e disse para ela ter cuidado, e disse que ela só poderia enganar os outros, não a ele. Depois de levar a garota para casa, Ji-won descobriu que o nome dela era Eun-ji. A garota entrou na casa muito calmamente e deu uma volta. Depois culpou Ji-won por não cuidar da casa. Então ela quis correr para o andar de cima para verificar, mas foi rapidamente parada por Ji-won. Ji-won perguntou quem ela era. Eun-ji, inesperadamente, entendeu muito bem a história de Ji-won. Eun-ji também disse a Ji-won para ficar tranquila, porque seus objetivos eram muito semelhantes. Eun-ji também queria encontrar o culpado por trás dessas manipulações. Ao ver que o comportamento de Eun-ji era muito suspeito, Ji-won pegou sua mala e a expulsou de casa. Inesperadamente, Eun-ji era muito esperta. Ela chamou o filho do melhor amigo de Ji-won para ajudá-la a ficar ali. Depois de receber consentimento, Eun-ji foi direto para o quarto de Ji-won. Ao ver os documentos que Ji-won havia investigado pregados por toda a parede, Eun-ji ficou extremamente curiosa sobre por que Ji-won estava investigando a atriz Lee Jung-hee, mas Eun-ji foi expulsa por Ji-won. Depois disso, Eun-ji também criticou o método de investigação de Ji-won por ser muito ultrapassado. Por causa do desenvolvimento da tecnologia, se precisarem de algo, podem simplesmente procurar no computador e estará disponível imediatamente. As duas pessoas na sala estavam tão ocupadas conversando que não perceberam que do lado de fora da janela havia um par de olhos observando-as atentamente. Inesperadamente, Eun-ji era realmente capaz. Levou apenas alguns minutos para encontrar a conta de mídia social da atriz Lee Jung-hee. Através das fotos que Lee Jung-hee postou, eles conseguiram determinar que ela também morava nesta área. Na manhã seguinte, eles imediatamente partiram para encontrar a casa da foto. Quando os dois estavam prestes a bater na porta, descobriram que a porta estava entreaberta. Depois de alguma hesitação, eles decidiram entrar na casa. Inesperadamente, descobriram um homem morto lá. Com base na nota de suicídio deixada pelo falecido, a polícia concluiu que o homem estava de coração partido e havia deixado este mundo. No entanto, Ji-won conhecia a vítima. Ele era gay, então a possibilidade de ter sido abandonado por uma garota e ter feito algo estúpido era impossível. Mas a polícia não prestou atenção ao que ela disse. Enquanto ela estava chateada e não sabia o que fazer, Woo-jun e seu tutor particular vieram convidá-la para jantar na casa deles. Durante a refeição, começaram a falar sobre o caso descoberto naquela manhã. Ji-won tinha certeza de que era um assassinato e também estava certa de que haveria outro caso.
O pai de Woo-jung também começou a pensar profundamente depois de ouvir isso. Na manhã seguinte, a polícia estava em frente à casa de Woo-jung. Quando Ji-won soube que a mãe de Woo-jung, que também era sua melhor amiga neste lugar, havia deixado este mundo, Ji-won ficou extremamente desolada. Embora tenham encontrado uma carta ameaçadora enviada à vítima, a polícia ainda concluiu que este foi um caso de a vítima deixar este mundo porque encontraram uma nota de suicídio com a caligrafia da vítima. Tudo aconteceu exatamente como Ji-won havia previsto. Então, ela tinha certeza de que alguém estava por trás do plano. No dia do funeral da mãe de Woo-jung, Ji-won soube que durante esse tempo, um pacote havia sido enviado para a casa deles. Então, essa carta terrorista só poderia ter sido colocada secretamente no quarto da vítima por alguém da casa. Naquela época, os vizinhos da área também começaram a fofocar sobre o tutor e o senhorio terem um relacionamento ilícito. Para ficarem juntos como marido e mulher de verdade, eles elaboraram um plano para matar a mãe de Woo-jung. Inesperadamente, no dia seguinte, outro corpo foi descoberto. A babá de Woo-jung foi assassinada no Jardim de Flores. 3 assassinatos consecutivos ocorreram de repente na pacífica aldeia, deixando todos extremamente preocupados. Enquanto a polícia verificava a cena, descobriram que a vítima estava segurando o cartão de visita do gangster que havia salvado Ji-won antes. A polícia imediatamente correu para prendê-lo. Sabendo que havia um ex-gangster na casa, o líder da equipe disse a todos para procurarem suavemente para não perturbar o sono dele. Finalmente, a polícia encontrou a arma do crime ensanguentada escondida na cozinha. Agora, nem 100 bocas poderiam argumentar mais, então o gangster foi escoltado para a delegacia. Naquela noite, após voltar para casa, Ji-won e Eun-ji começaram a analisar. Eles tinham certeza de que o gangster não era o culpado deste caso. Baseados em seu julgamento, a pessoa com maior suspeita aqui era o pai de Woo-jung, mas como não havia provas, decidiram armar uma armadilha para enganá-lo. Eles enviaram uma carta ameaçadora e disseram que tinham provas de que ele foi quem organizou os 3 assassinatos. Se ele não quisesse que isso fosse exposto, que lhes desse 100 milhões de won, caso contrário, eles postariam isso na internet. Se o pai de Woo-jung fosse o culpado, ele definitivamente iria ao local que haviam combinado. Para evitar qualquer incidente infeliz, os dois até chamaram um policial para ajudar. Inesperadamente, Eun-ji foi realmente emboscada naquela noite. Felizmente, a polícia pegou o culpado a tempo. Quando a polícia tirou o chapéu dela, todos ficaram surpresos. Acontece que a pessoa era a tutora de Woo-jung. Justo quando todos tinham certeza de que ela era a culpada, o pai de Woo-jung veio à frente e apresentou provas de que nenhum deles estava lá no dia do assassinato. E quando o terceiro assassinato aconteceu, o tutor também estava na casa do gangster, então suas suspeitas também foram dissipadas. Depois de ser liberada, a tutora rapidamente pegou um táxi para o cais. Isso também foi ouvido acidentalmente pelo gangster. A investigação de Eun-ji e Ji-won teve que começar de novo. Justo quando estavam com dor de cabeça pensando, o gangster apareceu e disse a eles que a tutora estava a caminho do cais. Como se tivessem pensado em algo, eles se separaram para procurá-la. Eun-ji foi ao cais para encontrar a tutora, enquanto Ji-won e o gangster foram ao aeroporto para encontrar Woo-jung e seu pai. Ji-won chamou o pai de Woo-jung para conversar. Com medo de que Ji-won gravasse, ele rapidamente arrancou o telefone da mão de Ji-won e o desligou. Depois disso, ele começou a admitir orgulhosamente que realmente tinha matado as outras 3 pessoas. A tutora era apenas um entretenimento temporário para ele. Agora que a tutora tinha perdido sua utilidade, ele não precisava mais dela. Foi por isso que ele a enganou para ir ao cais, mas ele nunca esperou que Ji-won ainda tivesse outro telefone no bolso que estava ligado há muito tempo. O tutor finalmente percebeu a verdadeira face desse canalha. Ele quebrou o telefone com raiva, mas Ji-won disse que, mesmo que ele quebrasse o telefone e destruísse todas as provas, ainda assim não conseguiria escapar do crime. O tutor certamente se levantaria e denunciaria todos os seus crimes. Vendo que tudo havia sido exposto, a fera feroz dentro dele também despertou. Ele tirou a adaga que havia escondido no bolso e pressionou-a contra o pescoço do filho. Felizmente, o gangster apareceu a tempo para controlá-lo. No dia seguinte, a atriz Lee Jung-hee e seu marido realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar que iriam adaptar o romance de Madame em um filme. E desta vez, o cenário também seria a área onde Ji-won estava hospedado. Para a conveniência das filmagens, eles até compraram uma mansão na área. Por outro lado, após ser preso, o pai de Woo-jung de repente ligou para Ji-won e disse a ela que o caso de sua filha também era um plano premeditado. Ao ouvir isso, Ji-won de repente ficou em silêncio. Naquela noite, quando o policial Han estava andando na rua, ele de repente sentiu muita saudade da esposa e do filho, então pegou o telefone para ligar para a esposa. Inesperadamente, a voz de Ji-won ainda estava tocando do outro lado da linha. Isso o deixou extremamente assustado, então ele correu para casa. Ji-won o questionou por que ele a havia acusado falsamente de matar a filha dela 9 anos atrás.
Só então, o policial Han contou a ela que todas as evidências que encontraram naquele ano apontavam diretamente para ela. Além disso, todas as ligações feitas pelos sequestradores eram da escola da filha dela e de sua casa. Outra ligação foi do prédio em que ela estava trabalhando na época. Tudo isso provava que essa encenação foi criada por ela. Quando o policial Han chegou em casa, viu sua filha deitada no chão e Ji-won não estava mais lá. Ele correu para pegar sua filha, mas ela estava apenas fingindo. No dia seguinte, o policial Han foi procurar o marido de Ji-won e pediu-lhe para ir àquela vila juntos para persuadir a atriz Lee Jung-hee a contar a verdade. Naquela época, o gangster estava cobrando dívida de um homem de cabelo desgrenhado. O homem de cabelo desgrenhado disse ao gangster que, há alguns anos, no Japão, ele conheceu alguém chamado Lee Jung-hee. Naquela época, ela ainda não tinha estreado, então foi fazer filmes pornográficos para ganhar dinheiro. Outro dia, o homem de cabelo encaracolado assistiu TV e descobriu que ela era tão famosa agora, então planejou usar o pornô que tinha coletado para chantageá-la e assim pagar sua dívida. Embora estivesse um pouco desconfiado, o gangster ainda concordou em deixar o homem de cabelo encaracolado adiar sua dívida por mais alguns dias. Neste momento, Ji-won também usou o nome de Madam para ir ver a atriz Lee Jung-hee. Ji-won então perguntou a ela quem era o mentor naquele ano. Inesperadamente, o rosto dela gradualmente ficou tenso. Nesse momento, o marido dela apareceu, interrompendo a conversa entre os dois. Ji-won não teve escolha, a não ser se levantar e sair. Naquela noite, o marido de Lee Jung-hee foi à casa de Ji-won e pediu para ela não incomodar mais sua esposa. Depois que a casa foi reformada, Lee Jung-hee e seu marido realizaram uma festa de inauguração com a participação de muitos altos funcionários da indústria. Nesse momento, o homem de cabelo desgrenhado e sua esposa também apareceram. Assim que Lee Jung-hee os viu, ela ficou assustada. O homem de cabelo desgrenhado imediatamente tirou o pingente. Jung-hee ficou com medo e os deixou entrar. A esposa do homem de cabelo desgrenhado avançou e disse algumas palavras a Jung-hee. O rosto de Jung-hee imediatamente ficou preocupado. Depois de dizer isso, ela desceu as escadas com orgulho, mas no meio do caminho começou a ter dificuldade para respirar e logo ficou imóvel no sofá. A polícia subiu para verificar e descobriu que ela estava morta. O policial suspeitou que havia veneno no copo de vinho que ela bebeu. Naquele momento, o marido que estava com ela antes também não estava em lugar nenhum. Ji-won estava esperando do lado de fora e viu o homem de cabelo desgrenhado em pânico. Ela entrou no carro e o perseguiu. Quando ele chegou em casa, rapidamente queimou uma pilha de arquivos secretos. O barulho alto fez o gangster que estava dormindo lá acordar. O gangster agarrou os papéis para ver o que eram. Aconteceu que era o seguro que o homem de cabelo encaracolado tinha comprado para sua esposa. Neste momento, Ji-won também o perseguiu e pegou o carro para tirar o homem de cabelo encaracolado de lá. Neste momento, o homem de cabelo encaracolado explicou que tinha acabado de comprar um seguro para sua esposa há alguns dias e não esperava que algo acontecesse com ela agora. Ele estava com medo de que a polícia o suspeitasse, então foi para casa queimá-los. O homem de cabelo encaracolado disse que talvez porque eles tinham agarrado a fraqueza de Jung-hee, eles os usaram para chantagear Jung-hee por anos. O gangster puxou o homem de cabelo encaracolado para fora do carro, então pegou o USB da mão dele e imediatamente o destruiu. Após a investigação policial, foi descoberto que a taça de vinho que a esposa do homem desgrenhado bebeu tinha as impressões digitais de Jung-hee. Além disso, Jung-hee também admitiu que vinha sendo constantemente ameaçada por eles há anos, então a polícia suspeitou que Jung-hee foi quem envenenou essa mulher. Naquele dia, alguém também filmou Jung-hee dando uma taça de vinho para a esposa do homem de cabelo encaracolado. No entanto, o vídeo foi bastante editado, então não pôde ser usado como prova. Inesperadamente, no dia seguinte, durante as filmagens, Jung-hee também foi envenenada, e a pessoa que envenenou Jung-hee, naquela ocasião, enviou uma mensagem de texto para informar o marido de Ji-won sobre isso. Quando ouviram que Jung-hee foi envenenada, o diretor da empresa de televisão e a jovem atriz correram imediatamente para o hospital. Ao ver sua aparência apavorada, ela claramente demonstrou seu descontentamento. O médico disse a Jung-hee que sua saúde não era grave, ela só precisava descansar por alguns dias e então poderia ter alta. Quando a atriz chegou, viu o diretor abraçando Jung-hee apertadamente. Após testar os ingredientes na taça de vinho, a polícia descobriu uma grande quantidade de ametista. Felizmente, Jung-hee bebeu apenas um pouco, então não foi muito grave. Ji-won usou o nome de Madame para encontrar a jovem atriz para que ela pudesse levar Ji-won para ver o diretor. Enquanto as duas conversavam, Ji-won soube que a pessoa que a atriz contatou quando o policial Han veio procurá-la era o diretor. Falando nisso, o diretor também entrou apressado. Quando soube que Ji-won tinha descoberto o motivo pelo qual Jung-hee foi envenenada, ele ligou para o marido de Jung-hee. Mas quando viu Ji-won, ele parecia extremamente chateado, porque da última vez ele a havia avisado para nunca mais incomodar sua esposa. Mas Ji-won não se importou muito. Ela lhes disse que Jung-hee foi a pessoa que testemunhou toda a cena de um caso de assassinato anos atrás. Mas recentemente, Jung-hee tem aparecido demais na TV, então a pessoa por trás disso quer matá-la para silenciá-la. Depois que Ji-won saiu, o diretor disse ao marido de Jung-hee que, se ela realmente viu o assassino, seria melhor denunciá-lo à polícia.
Enquanto os bandidos estiverem à solta, Jung-hee estará em perigo. Depois de voltar do hospital para casa, Jung-hee estava assustada. Havia uma boneca de pano na cama dela, uma pedra na cabeça dela, e muito sangue estava saindo. Vendo isso, o marido de Jung-hee chamou Ji-won. Ele pensou que talvez desta vez Ji-won estivesse certa. O assassino do caso, que aconteceu há 9 anos, já tinha começado a agir. Então, o marido de Jung-hee foi procurar o líder da gangue, que estava descansando em casa, pediu para ele enviar alguém para proteger Jung-hee. Então, a partir de então, o gangster tornou-se o guarda-costas pessoal de Jung-hee. Quando ele encontrou Jung-hee, imediatamente entregou a ela o USB que o homem de cabelo encaracolado tinha usado para chantageá-la por tanto tempo. E ele também garantiu que este não tinha uma cópia de segurança. Jung-hee ficou muito comovida ao ver isso. Nesse momento, Ji-won observou cuidadosamente a pedra que o assassino colocou na cama. Ela descobriu que era muito semelhante à pedra no quintal de Jung-hee. Então, imediatamente, pegou o celular para tirar uma foto. Nesse momento, passos apareceram por trás. Ji-won não teve tempo para pensar muito e o jogou no chão. No entanto, essa pessoa não revidou, mas apenas tentou escapar de suas mãos. Quando Ji-won olhou para trás e percebeu que a pessoa que ela havia agredido era sua amiga, ficou extremamente envergonhada. Quanto ao gangster, ele se sentiu extremamente humilhado por ser derrubado por uma mulher. Ele entrou na casa furioso. No dia seguinte, o marido de Jung-hee deu uma festa para entreter os convidados, enquanto Ji-won ainda estava no jardim procurando por evidências. Ela descobriu que alguém havia adicionado uma nova pedra no local onde a pedra estava faltando ontem. Naquela época, o oficial Han também tinha levado o marido de Ji-won para a casa de Jung-hee para uma festa. E um dia o viu e começou a se sentir preocupada. Ela rapidamente ligou para Ji-won para informá-la da situação. O oficial Han tinha acabado de levantar a cabeça quando viu Ji-won parada ali. Vendo que as coisas não estavam indo bem, ela rapidamente se escondeu. Justo quando os dois estavam prestes a encontrar Ji-won, Eun-ji apareceu a tempo de detê-los. Nesse momento, o marido de Ji-won, de repente, viu o grampo de cabelo na cabeça de Eun-ji. Seu rosto começou a entrar em pânico, e ele rapidamente se virou e foi embora. Vendo a anormalidade dele, Eun-ji começou a encontrar uma desculpa para falar com ele novamente. O gangster descobriu que havia uma unha postiça na camisa de Jung-hee, mas ao perguntar, descobriu que não era dela. Nesse momento, Jung-hee também notou a presilha no cabelo de Eun-ji. Ela imediatamente mudou sua expressão e correu apressadamente de volta para o seu quarto. Sob o questionamento do marido, Jung-hee finalmente admitiu que 9 anos atrás, enquanto fugia da equipe de filmagem, viu uma mulher carregando uma menininha passando. E na cabeça da menininha havia um grampo de cabelo exatamente como o que Eun-ji estava usando antes. Alguns dias depois, Jung-hee viu a notícia de que a menininha havia sido assassinada, então ela também quis lhe apresentar para testemunhar. No entanto, ela tinha medo de que o escândalo público afetasse seu futuro, então escolheu permanecer em silêncio. Lá fora, Eun-ji também estava conversando com o marido de Ji-won. Ela contou a ele que há 9 anos tinha uma irmã mais nova que desapareceu. Antes de a irmã mais nova desaparecer, a menina estava usando uma presilha exatamente como esta. Por isso, ela sempre carregava essa presilha com ela, na esperança de encontrar sua irmã mais nova. Ao ouvir isso, ele não tinha mais cabeça para ficar na festa, então saiu rapidamente dirigindo. Naquela noite, quando chegou em casa, Eun-ji contou a Ji-won sobre as coisas incomuns que havia observado. Depois disso, Eun-ji também especulou que talvez o marido de Ji-won fosse quem planejou sequestrar e matar a filha para tomar posse dos bens e da empresa de Ji-won, mas Ji-won não concordou com esse ponto de vista. Ela não acreditava que o pai biológico pudesse ser tão cruel com a filha. Nesse momento, o policial Han também havia investigado a identidade de Eun-ji. Além de uma irmã mais nova desaparecida, ela não tinha outros parentes. O promotor Yang também havia recebido informações sobre o que havia acontecido. Depois de conversar com Jung-hee, o gangster entregou a unha postiça que havia caído para Ji-won. Ji-won lembrou que, alguns dias atrás, a jovem atriz tinha colocado um conjunto de unhas exatamente como este. Foi por isso que Ji-won chamou a atriz para questioná-la. O rosto dela estava extremamente apavorado e ela rapidamente pegou a unha postiça e a colocou na boca. A atriz admitiu que ver o diretor amar tanto Jung-hee a deixava muito ciumenta, então ela fez uma brincadeira para assustar Jung-hee, mas a pessoa que envenenou Jung-hee não foi realmente ela. Ela também revelou a Ji-won que a família de Jung-hee tinha adotado uma criança antes, mas ela não sabia para onde a criança tinha ido. Então Ji-won foi até o marido de Jung-hee para perguntar sobre isso. Após um momento de silêncio, ele finalmente admitiu que tinha adotado uma menina antes. No entanto, 3 meses depois, Jung-hee ficou grávida. Então eles devolveram o bebê ao orfanato. Até hoje, o casal ainda se sente extremamente culpado por suas ações egoístas, então procuraram o bebê muitas vezes. Mas depois de devolver o bebê ao orfanato, ela desapareceu. Ao falar disso, seu coração de repente doeu e ele caiu no chão. Vendo seu marido sendo levado pela equipe médica, Jung-hee ficou extremamente furiosa e correu para dar um tapa em Ji-won. Quanto mais aprofundava a investigação, mais coisas incomuns Han descobria. Então, ele levou seus subordinados para a cena do crime. E cada um deles carregou um saco de arroz de 15 quilogramas para simular o caso antigo. Então ele descobriu que, com a força física de Ji-won naquela época,
ela não poderia ter carregado uma criança de 15 quilogramas até a cena do crime em um período de tempo tão curto. Enquanto conversavam, o colega policial de Han descobriu que 9 anos atrás, seu subordinado havia sido um policial de patrulha naquela área. Naquela época, havia um banco muito próspero na região, mas ele foi dissolvido pouco tempo depois. No dia seguinte, a caminho do trabalho, Jung-hee recebeu uma mensagem ameaçadora, dizendo que, se ela não transferisse 100 milhões de won para a conta bancária que forneceram, eles publicariam sua vida privada online para que todos soubessem. Nesse momento, o gangster também descobriu um grupo de pessoas o seguindo, então saiu do carro para questioná-los. Inesperadamente, nesse momento, um carro preto se aproximava. Então ele rapidamente voltou para o carro. Inesperadamente, um cara correu e o acertou na cabeça com um bastão. Depois, socou a porta de vidro e tentou agarrar Jung-hee. Felizmente, o gangster conseguiu se levantar e detê-lo, como era de se esperar de um guarda-costas talentoso. Depois de um tempo lutando, o gangster conseguiu derrotar os bandidos. Ele levantou a camisa desse cara para ver e descobriu que ele tinha tatuagens idênticas às dele. Naquela noite, Jung-hee recebeu novamente uma mensagem anônima ameaçadora, e a outra parte também enviou um vídeo de Jung-hee colocando veneno em uma taça de vinho. Nesse momento, a intenção de matar começou a surgir em sua mente. Ela concordou em dar-lhe 100 milhões de won com a condição de que lidassem diretamente com ela. O chantagista também concordou alegremente e então enviou a localização. No entanto, quando o horário do encontro estava quase chegando, Jung-hee tinha levado o dinheiro até a porta quando recebeu uma mensagem de texto dizendo para voltar. E disseram-lhe para absolutamente não pisar lá. No entanto, sua curiosidade a fez teimosamente entrar. Inesperadamente, ela viu o fotógrafo de cabelo curto, que tinha espancado o colega até a morte. Jung-hee ficou extremamente chocada ao ver isso. O fotógrafo imediatamente disse a Jung-hee: "Eu te disse para não invadir." Então a garota chamou: "Mãe." Só então Jung-hee percebeu que a garota em pé na sua frente era a filha adotiva que ela havia abandonado muitos anos atrás. Quando a filha adotiva de Jung-hee descobriu que o colega queria usar as filmagens que ele havia feito para chantagear sua mãe, a garota ficou tão furiosa que o espancou até a morte para que ninguém pudesse mais machucar Jung-hee. A garota deu a Jung-hee o cartão de memória e o telefone do chantagista e disse para ela destruí-los rapidamente. Nesse momento, Eun-ji também saiu do porta-malas para voltar à casa de Jung-hee. Ela deu a Jung-hee o seu grampo de cabelo. Assim que Jung-hee viu, ela entrou em pânico. Eun-ji tentou perguntar a Jung-hee quem ela tinha visto naquele ano, se era o pai daquela criança ou não. Ao ouvir o barulho, o marido de Jung-hee e mais alguns seguranças correram para o quarto e arrastaram Eun-ji para fora. Através da análise de impressões digitais no local, a polícia também determinou que o assassino do homem da equipe de filmagem era seu colega. Sabendo que não poderia escapar do crime, a filha adotiva de Jung-hee foi se despedir de Jung-hee pela última vez e depois foi à delegacia para confessar. Depois de passar por uma série de ataques, Jung-hee ficou tão desolada que bebeu veneno e deixou este mundo. Quando Eun-ji e Ji-won chegaram, Jung-hee já estava morrendo. Jung-hee disse a Ji-won que estava muito escuro naquela hora, então ela não conseguiu ver claramente quem era o verdadeiro assassino. Ela só sabia que era uma mulher carregando uma menininha com um grampo de cabelo exatamente como o de Eun-ji. Antes de fazer essa coisa tola, Jung-hee escreveu uma carta, admitindo que foi ela quem matou a esposa do homem de cabelo encaracolado e o fotógrafo. Após o funeral de Jung-hee, o marido de Jung-hee ligou para Ji-won e contou que Jung-hee havia falado com ele antes sobre a mulher que Jung-hee viu aparecendo na TV. Nesse momento, a campainha tocou. Assim que Ji-won abriu a porta, viu Madame parada do lado de fora. Acontece que Ji-won não matou Madame, mas apenas a forçou a ficar na vila para continuar seu trabalho de escrita e não sair pela porta. Ji-won substituiria a identidade de Madame para sair e procurar o assassino que matou sua filha. Mas ficando em um lugar por tanto tempo, Madame também perdeu sua inspiração para compor, então ela estava extremamente desesperada. Nesse momento, ela também viu no jornal que havia muitos casos acontecendo ao redor de sua casa recentemente, então arriscou voltar para encontrar inspiração para escrever. Ji-won não teve escolha, a não ser alugar um quarto de alto padrão para ela descansar temporariamente. Enquanto isso, Eun-ji marcou um encontro com o policial Han para descobrir mais sobre o assassinato do filho de Ji-won há 9 anos. Em troca, ela teve que contar a ele as últimas palavras de Jung-hee. Ela disse a ele que a pessoa que Jung-hee viu naquele ano não era Ji-won, mas outra mulher. Então, ela também disse a ele que suspeitava que o marido de Ji-won estava diretamente envolvido nesse caso. De pé em frente ao retrato da filha de Ji-won, Eun-ji começou a contar ao policial Han suas especulações. 9 anos atrás, depois que sua irmã desapareceu, ela procurou freneticamente por toda parte por sua irmã mais nova, mas ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista. Um dia, de repente, viu o grampo de cabelo que ela mesma fez aparecer no jornal. Então ela soube que Ji-won havia escapado com sucesso da prisão, então foi procurar Ji-won. Naquele dia, após ver o grampo de cabelo dela, o marido de Ji-won parecia extremamente apavorado, fazendo-a começar a suspeitar dele. Além disso, a idade e a altura do corpo, encontrado naquele ano, eram as mesmas da irmã mais nova naquela época.
Então ela especulou que talvez o marido de Ji-won não pudesse suportar matar a filha naquele ano. Então ele sequestrou a irmã mais nova para agir como substituta de sua filha. Por isso, ao cometer o crime, o assassino acidentalmente esmagou o rosto da menina para que ninguém reconhecesse quem ela era. A pessoa que Jung-hee viu era seu cúmplice. Depois de ouvir suas especulações, o policial Han ficou extremamente surpreso. Desde o dia em que ele lutou com os bandidos, o gangster também percebeu que aquelas pessoas pertenciam à gangue que ele havia se juntado antes. Então ele foi à sede deles para investigar. Acontece que o velho de quem ele cuidou antes era quem fundou esta sede. Ordens. No entanto, há 9 anos, seu filho desapareceu de repente e não pôde ser encontrado. Isso quase o fez desmoronar. Depois disso, ele adoeceu e ficou acamado. O gangster havia sido criado por ele desde criança. Então, quando o gangster o viu assim, ele se retirou da sociedade e o levou para um lugar tranquilo para desfrutar de sua velhice. Como ele costumava ser um pilar deste lugar, alguém atendeu o telefone assim que ele ligou. Ele perguntou se era porque Jung-hee viu o assassino do caso daquele ano que eles contrataram alguém para machucá-la. A outra parte o respeitava muito, mas também lhe disse que, já que a pessoa estava morta, ele não deveria mais perguntar a eles. Do lado de cá, o pai de Woo-jun também marcou um encontro para se encontrar com Ji-won novamente. Ele esperava que ela pudesse ajudar a cuidar bem de seu filho no futuro. Em troca, ele lhe contaria o que havia investigado sobre o caso de 9 anos atrás. Embora ela realmente quisesse ouvir a verdade, com a situação atual, ela realmente não podia cuidar de Woo-jun. Ela também não queria usar a criança como moeda de troca, então decidiu ir embora. Inesperadamente, quando Ji-won saiu, a promotora Young também passou por ali. Ela veio ver o pai de Woo-jun. Não muito tempo depois, Ji-won também recebeu a notícia de que ele havia falecido na prisão. Antes de partir, ele deixou um testamento confiando Woo-jun aos cuidados de Ji-won. Nesse momento, Madame estava entediada no hotel, então foi para casa brincar. Enquanto conversava com Eun-ji, a polícia chegou à porta e a levou para a delegacia. Eles estavam suspeitando de sua identidade, então a forçaram a fazer um teste de impressão digital. Inesperadamente, os resultados do teste os deixaram confusos. Eles não esperavam que a pessoa que sempre suspeitaram fosse na verdade Madame. Então Madame sentou-se lá e continuou zombando deles por serem inúteis. Ji-won estava escondida no hotel que ela havia alugado anteriormente para Madame ficar. Felizmente, Madame apareceu a tempo. Caso contrário, as consequências teriam sido extremamente sérias. Nesse momento, os subordinados do policial Han também estavam ligando para o promotor Yang para informá-los dos resultados do exame que acabaram de receber. Ela também ficou muito surpresa ao ouvir essa notícia. Depois disso, Eun-ji também foi procurar Ji-won para contar a verdadeira razão pela qual queria se aproximar dela. Ao mesmo tempo, Eun-ji também disse a Ji-won que a pessoa morta provavelmente não era a filha de Ji-won, mas sua irmã mais nova perdida. Ela suspeitava que o marido de Ji-won havia tramado e colaborado com outra mulher para colocar Ji-won na prisão, e em seguida, tomar posse da enorme fortuna que Ji-won havia deixado para trás. Ao ouvir isso, Ji-won não pôde mais deixar de duvidar de seu marido. Então, ela disse a Eun-ji para ir encontrar o policial Han e pedir que ele investigasse quais truques o marido de Ji-won usou para transferir todos os bens da família de Ji-won para o nome dele nos últimos anos. Quanto mais eles investigavam, mais surpreso o policial Han ficava. Nos últimos anos, o marido de Ji-won gastou muito dinheiro para comprar empresas que estavam à beira da falência. E em pouco tempo, ele transferiu todos os imóveis que Ji-won possuía. E esses contratos foram todos tratados por uma pessoa, ninguém menos que o promotor Yang. Deste lado, depois de ficar entediada, Madame veio até Ji-won para pedir uma grande quantia de dinheiro para que pudesse continuar a se aposentar e continuar sua carreira de escritora. Então, ela fingiu ser Ji-won e ligou para o marido de Ji-won para pedir outra quantia de dinheiro. Ele pediu para ela ir à transação na floresta, onde a filha dela foi assassinada. Enquanto Madame se sentia orgulhosa por estar prestes a ganhar outra grande soma de dinheiro, ela foi atacada por trás por outra pessoa. E essa pessoa não era ninguém menos que o promotor Yang. Ela pensou que a pessoa à sua frente era Ji-won, então usou a pedra ao lado dela para espancar Madame até a morte. Então, o promotor Yang pegou o telefone de Madame e enviou uma mensagem para o marido de Ji-won, dizendo que ela queria deixar este mundo para encobrir este incidente. Acontece que, 9 anos atrás, o promotor Yang havia colaborado com o marido de Ji-won para encenar este incidente. Naquele ano, o promotor Yang foi à escola buscar a filha de Ji-won e depois arranjou uma série de evidências para colocar toda a suspeita em Ji-won. Depois de ligar para Ji-won para chantageá-la, a promotora Yang levou uma criança para a floresta. Então, ela pegou a pedra ao lado dela e esmagou o rosto da menina. Depois ficou de longe e viu a polícia prender Ji-won. A razão pela qual o marido de Ji-won fez isso foi porque Ji-won o havia pego transferindo bens ilegais, porque este era o trabalho árduo dos pais dela.
Ela demitiu o marido em um acesso de raiva. Perdendo a compostura na frente de tantas pessoas, ele a esbofeteou e começou seu plano de vingança. Após receber o relatório, o policial Han enviou pessoas para o local. O policial Han supôs que a pessoa morta provavelmente era Madame, então ligou para Eun-ji para confirmar, e de fato, Ji-won ainda estava lá. Depois de confirmar sua suspeita, o policial Han levou o marido de Ji-won ao necrotério para receber o corpo. Assim que viu o corpo deitado na maca, ele desabou em lágrimas. O policial Han, ao lado dele, mostrou uma expressão suspeita. Assim que chegou, o promotor Yang rapidamente instou a polícia a condenar. O policial Han então pediu para Eun-ji sair para conversar. Agora, ele havia encontrado o caso em que Ji-won foi incriminada por seu marido naquele ano. Agora todos pensavam que Ji-won estava morta. Então, deixaram-na continuar a viver o resto da sua vida sob o nome de Madame. Ele disse a Eun-ji para não deixar Ji-won fugir e agir por conta própria, porque antes de morrer, o pai de Woo-jun tinha nomeado Ji-won como guardiã de Woo-jun. Mas com o seu status atual, ela não podia fazer isso. Então enviou Woo-jun para o gangster cuidar dele. Tendo alguém disposto a cuidar dele, Woo-jun abraçou o gangster felizmente. Deste lado, depois que tudo foi resolvido, o promotor Yang continuou a procurar o marido de Ji-won para pedir dinheiro, mas naquela época ele também começou a odiá-la. Neste lado, o policial Han também marcou um encontro com Eun-ji para mostrar a ela as fotos tiradas na cena naquele ano. Assim que viu as fotos, ela percebeu que era sua irmã mais nova. 9 anos atrás, quando ela estava feliz cortando o cabelo da irmã, recebeu um telefonema. Ela não esperava que, ao retornar, sua irmã mais nova tivesse desaparecido. Após sequestrar a irmã mais nova de Eun-ji, o homem deu a ela uma grande quantidade de sedativos e dirigiu até o local previamente combinado. Ele então pegou o dinheiro felizmente e foi embora. O marido de Ji-won logo veio levar a criança, mas o sequestrador não esperava que, antes de conseguir pegar o dinheiro, o desastre acontecesse. Naquela noite, a própria promotora Yang trocou as roupas da criança e executou seu plano de assassinato. O velho na casa do gangster ligou para Ji-hyun depois de saber que ela estava investigando um caso de 9 anos atrás. Ele então contou a ela que, 9 anos atrás, seu filho havia concordado em sequestrar uma garotinha. Desde aquele dia, o filho dele está desaparecido. Ele procurou o filho em todos os lugares até ter um colapso nervoso e seu corpo ficar assim. Eun-ji estava do lado de fora e ouviu isso, e imediatamente adivinhou que a pessoa que o filho dele sequestrou naquele ano foi sua irmã mais nova, não a filha de Ji-hyun. Ela foi procurar o gangster para perguntar sobre o paradeiro do filho do velho. Com certeza, ele sabia de tudo. Mas como o filho do velho tinha sido espancado até ficar em estado vegetativo, o gangster escondeu do velho por muitos anos que seu filho não tinha sido encontrado. O subordinado do policial Han veio relatar ao promotor Yang sobre sua investigação recente. Olhando para os contratos que o policial Han havia encontrado, ela ficou extremamente irritada. Depois que o subordinado saiu, ela ligou para a outra parte para agir. Nesse momento, o policial Han também soube que a pessoa que ele estava liderando era o espião da promotora Yang. Mas como o policial Han não queria que esse cara se desviasse, ele revelou a verdade sobre o caso de anos atrás para ele. Enquanto os dois bebiam, o policial Han de repente lembrou-se do banco dissolvido que seu subordinado havia mencionado. Embora tivesse sido dissolvido, provavelmente ainda havia câmeras de segurança lá. Então, no dia seguinte, os dois foram para a estrada que levava à cena do crime. Graças aos seus relacionamentos anteriores, conseguiram fotos relacionadas ao antigo caso, e coincidentemente, o promotor Yang também apareceu nelas. Então, os dois começaram a seguir o promotor Yang. Um dia, eles a viram entrando em uma empresa que também era a gangue que o gangster havia se juntado antes. A partir daí, eles também investigaram o capital de giro da empresa. Com as provas em mãos, o policial Han foi procurar Ji-hyun para relatar as novidades. Infelizmente, Ji-hyun não estava em casa naquele dia. Quando ele chegou, viu apenas Woo-jun brincando sozinho no quintal. De repente, um carro avançou em direção a eles de longe. Na situação crítica, o policial Han rapidamente usou seu corpo para proteger o menino. As duas pessoas foram atingidas e rolaram no chão. O carro, ao ver isso, ainda não parou. Acelerou de volta a toda velocidade, atropelou o policial Han até a morte e levou os documentos. Eun-ji contou a Ji-hyun que, como o policial Han havia encontrado provas de que os gangsters estavam envolvidos em lavagem de dinheiro para o promotor Yang, ele foi morto para silenciá-lo. Nesse momento, a TV também noticiou a morte de Madame. O promotor Yang levantou-se e anunciou a todos que a causa da morte foi porque Ji-hyun não suportou a pressão após escapar da prisão. Então, ela deixou este mundo. Lembrando-se do que todos tinham dito, Ji-hyun começou a suspeitar que o colaborador do seu marido era o promotor Yang. Depois que o funeral terminou, a promotora Yang voltou ao estacionamento e viu que Ji-hyun estava esperando lá há muito tempo. Quando viu Ji-hyun, ficou extremamente surpresa. As duas marcaram um encontro para ir a uma cafeteria conversar. Ji-hyun disse à promotora Yang que ela estava escrevendo um romance recentemente. O enredo principal girava em torno de uma garota que foi enganada pelo marido. O marido matou a filha para tomar sua propriedade, e o cúmplice do marido era um promotor famoso. Ji-hyun disse que não tinha pensado em um final para o romance porque não sabia
para onde a filha deles tinha ido. A promotora Yang ficou extremamente surpresa ao ouvir essas palavras. Ela sabia que a pessoa sentada à sua frente era Ji-yeon, portanto, ela enviou uma mensagem ao subordinado de Han para mandar alguém prender Ji-yeon. A promotora Yang então disse arrogantemente a Ji-yeon que sugeriria um final para ela. A filha da protagonista foi finalmente morta pela promotora. Ao ouvir isso, Ji-yeon não conseguiu mais controlar suas emoções e avançou para agarrar a promotora Yang. Mas, felizmente para a promotora Yang, a polícia já havia chegado para conter Ji-yeon. Depois de recuperar os sentidos, Ji-yeon disse à promotora Yang: "Se você anunciar a todos que a pessoa que você prendeu hoje foi Ji-yeon, então o que deve ser feito com a pessoa morta? Se a pessoa morta fosse Madame, então por que você mandou uma mensagem para o marido de Ji-yeon antes de deixar este mundo para informá-lo?" Isso provou que o assassino matou a pessoa errada. A partir daí, a polícia também reabriria o caso. O promotor Yang certamente não teria conseguido evitar esse desastre. Ao ouvir isso, o promotor Yang sorriu e disse que, se soubesse que Ji-yeon era tão inteligente, não teria escolhido cooperar com o marido de Ji-yeon desde o início, mas colaborar com Ji-yeon teria sido mais benéfico. Ao ouvir isso, Ji-yeon também deduziu que seu marido era o mentor por trás deste caso. Então, eles não tiveram escolha a não ser liberar Ji-yeon. Então, a promotora Yang foi se encontrar com uma pessoa misteriosa e entregou o arquivo que o policial Han havia investigado. Acontece que ela já sabia há muito tempo que o policial Han tinha investigado a verdade, mas os bandidos tinham vindo e levado primeiro. Então, ela acabou de entregar o arquivo para a pessoa misteriosa. Quando o marido de Ji-yeon soube que Ji-yeon ainda estava viva, ele correu para repreender a promotora Yang. Inesperadamente, ela deu-lhe um tapa na cara. No dia seguinte, a promotora Yang enviou alguém para encontrar Ji-yeon. Este assunto também foi descoberto pela polícia de patrulha. Vendo que a situação estava ficando cada vez mais séria, eles correram imediatamente para o hospital para relatar a notícia. Quando essas pessoas chegaram ao hospital, já tinham conseguido levar Woo-jun. O gangster levou Ji-yeon para encontrar a pessoa que sequestrou a irmã de Eun-ji. Assim que ele recuperasse a consciência, se tornaria a testemunha mais confiável deles. Então, trouxeram o pai dele para visitá-lo. Assim que ele tocou o rosto deste homem, o pai percebeu que este era o filho que ele estava procurando todo esse tempo. Talvez ele tenha sentido o amor do pai. Os dedos deste homem também começaram a se mover. Neste momento, os bandidos também chegaram. O bandido tirou o casaco e saiu correndo para lidar com eles. Ji-yeon ficou para trás para pegar as fotos de seu marido e do promotor Yang, para ele verificar. No momento em que ele confirmou que seu marido foi quem o ordenou, seu coração se partiu. Aqui embaixo, depois de lidar com um grupo de pessoas, outro grupo veio. Finalmente, o gangster estava exausto e foi agarrado e arrastado para o quarto. Felizmente, o velho se levantou a tempo, então eles pararam. Depois disso, eles se mudaram para um lugar mais seguro para se esconder. Primeiro, precisavam capturar o marido de Ji-yeon para investigar a verdade claramente. Então, no dia seguinte, deixaram Ji-yeon agir como isca. Depois, o gangster e emboscaram e o levaram. Então, trouxeram o marido de Ji-won para que o sequestrador o identificasse. Vendo que tudo estava exposto, o marido rapidamente se ajoelhou e implorou a Ji-won para poupá-lo. Nesse momento, Ji-won perguntou onde estava sua filha. Ele os levou para casa e descobriu-se que a criança de Ji-won estava enterrada no jardim. A princípio, ele planejava sequestrar a irmã mais nova de Eun-ji para substituir sua filha, mas a promotora Yang temia que tudo fosse exposto, então ela brutalmente assassinou a filha dele. Neste momento, a polícia de patrulha veio entregar um USB para Eun-ji. Acontece que, antes de ir para a casa de Ji-won para estar seguro, o policial Han fez um backup dos dados e colocou no bolso de Woo-jun. Ao ver as provas, o marido de Ji-won ficou extremamente surpreso. Ele disse a Ji-won para parar ou ninguém sobreviveria a este caso, porque este caso de lavagem de dinheiro também envolvia altos funcionários. Enquanto Ji-won estava ocupada estudando os documentos, ele cortou a corda e derrubou Eun-ji, depois roubou o carro dela e fugiu. Quando a polícia chegou, ele já tinha ido embora. Neste momento, a promotora Yang ligou para Ji-won e disse que, se Ji-won não entregasse as provas, ela mataria Eun-ji. Quando as duas pessoas chegaram à base, o bandido foi parado do lado de fora. Eles só permitiram que Ji-won entrasse pela porta. Assim que foi fechada, um grupo de bandidos entrou e o cercou. Na sala, Ji-won pediu à promotora Yang que libertasse Eun-ji primeiro, então ela poderia entregar as provas com tranquilidade. Inesperadamente, a promotora Yang sacou uma arma e atirou em Eun-ji, ameaçando Ji-won para que fizesse o que ela queria. Ao ouvir os tiros na sala, o gangster começou a lutar com os bandidos. Sem opções, Ji-won teve que entregar as provas ao promotor Yang. Então, o promotor Yang se virou e matou o marido de Ji-won. Acontece que os superiores haviam ordenado a eliminação do marido de Ji-won porque ele havia arruinado muitas coisas. Ji-won era muito inteligente, então foi mantida para continuar cooperando. O promotor Yang disse a Ji-won que, contanto que você concordasse, eu devolveria a empresa para você imediatamente. No entanto, Ji-won recusou firmemente. A promotora Yang imediatamente engatilhou sua arma e a apontou para Ji-won. Após uma breve luta, Ji-won finalmente derrubou
a promotora Yang. Lembrando-se das mortes das duas crianças, Ji-won pegou o vaso e acertou a cabeça da promotora Yang sem hesitar. Nesse momento, os subordinados do policial Han já haviam chegado. Ele pegou a arma no chão e atirou na promotora Yang, matando-a. Em seguida, limpou as impressões digitais e colocou a arma na mão do marido de Ji-won. Ele disse a Ji-won que as balas eram sua vingança contra seus superiores. Depois, disse a todos para saírem rapidamente do local antes que a polícia chegasse. Antes de sair, Ji-won disse a ele que tinha enviado todas as provas para o e-mail do policial Han. Ele cuidaria de tudo o mais. Um mês depois, a mídia noticiou sobre este caso sério. Com base no que o policial Han havia investigado enquanto ainda estava vivo, Ji-won finalmente conseguiu provar sua inocência. A rede de lavagem de dinheiro também foi exposta. A organização mafiosa também foi eliminada. Pessoas boas têm vidas boas. O filme termina aqui. Obrigado por assistir. Adeus e até a próxima.